E aí, pessoal, tudo bem? A todos um bom dia, boa tarde, boa noite aí, que você esteja tendo êxito nos seus estudos, tá? Bom, hoje nós vamos responder a prova de inglês aplicada no concurso de seleção do Banco do Brasil, tá? De 2021. E a referência é essa prova aqui, ó, de agente de tecnologia, que é a prova 1. A banca é a CES Gran Rio. E eu acho que assim, que você vai estar diante de uma prova que exigiu só um pouquinho mais da sua leitura, tá? Então ela é um pouco diferente daquela de para escriturário, que foi bem mais fácil, porque essa aqui precisava, assim, exigir que você lesse um pouco mais, tá? Então, qual que é o meu objetivo aqui com vocês? Eu quero responder, quero comentar as questões, mas acima de tudo, eu quero orientar você a ter uma linha de raciocínio, né, assim, um flow na sua linha de raciocínio, para que você possa responder as suas questões com mais precisão, tá bom? Eu sou o professor Tiago de Mello e está sendo ótimo gravar essas aulas aqui. Vamos lá. Primeiramente, vamos fazer um resumo do texto, né? Eu acho que essa é a parte bastante importante. Então, eu selecionei aqui alguns trechos. Desculpa aí, vamos lá. Eu selecionei alguns trechos do texto aqui, só para a gente poder se inteirar. É claro que eu não vou ler o texto inteiro, tá bom? Porque o meu objetivo aqui é somente responder a prova. Só que para isso seria interessante a gente conhecer o texto. Vou ler a partir desse trecho aqui, tá bom? COVID-19 Economy, Expert Insights on What You Need to Know. Então, a economia na época da pandemia. Então, o que você tem aqui? A palavra talvez nova seria a palavra insights, que a gente compreende como sendo percepções, tá? Então, são percepções de um especialista sobre tudo que você precisa saber. E aí, o primeiro trecho do texto é esse aqui, ó, Bank Financial Industry and Regulatory Affairs Expert Robert Skell explains what you need to know in this uncertain time. Então, daqui, o único trecho interessante que você precisa saber é que esse camarada aí, o Robert Skell, ele vai explicar tudo o que você precisa saber nesse tempo de incerteza. Então, apenas isso. Vamos lá. No próximo, já no texto, ele já começa assim, ó. Primeira dica, porque ele vai dar os insights, né, que são as percepções. Então, a primeira percepção é essa, ó, don't panic while things are on pause. Então, não entre em pânico enquanto as coisas estão no pause, tá? E aí ele faz um comentário, e eu destaquei aqui, de repente, o mais importante desse comentário. Make online purchases, order takeout, pay bills and buy groceries. Então, faça compras online, peça comida, né, fora, pague suas contas e pay bills and buy groceries, e compre em mercearias, né, compre nesses mercadinhos aí. Vamos lá. Próximo. Aí a outra percepção dele é assim, ó, low interest rates could help make ends meet. Uma baixa, uma pequena taxa de juros, tá? A palavra rates aqui, ó, e interest, que significa juros. Então, uma baixa taxa de juros poderia te ajudar a make ends meet, que é uma expressão que significa pagar as suas contas, arcar com as suas contas aí. E aí, o que ele comenta sobre isso? Ó? Consider taking advantage of these low rates if you need extra help paying your bills, keeping your business running, or withstanding a period of unemployment. Então, considere tirar vantagem dessas taxas baixas de juros aí, se você precisa de uma ajuda extra para pagar suas contas, ó, paying your bills, manter o seu negócio funcionando, ou então resistir a esse período de desemprego, tá? Então, esse foi o que ele comentou, isso foi o que ele comentou sobre essa percepção. A outra, spend on small businesses. Gaste em comércio local, em negócios, em comércios locais. E aí o que ele comenta sobre isso é supporting small businesses is an easy and powerful way to help. Apoiar, né, você ajudar nisso daí, nesses pequenos negócios, é uma maneira fácil e poderosa, é uma forma fácil e poderosa de você ajudar. E, por último, ele traz assim, ó, prior economic strength may help us bounce back. Então, a percepção foi essa, ó, a nossa força econômica anterior pode nos ajudar a voltar, aí o que a gente compreende? Para como a gente estava antes.
Então, aí a percepção, né? Essa é a percepção. E aí o comentário que ele faz sobre esse trecho é o seguinte, ó. The stability, low unemployment rate, and upward trending market we experienced prior to COVID-19 puts us in a good position to kickstart economic activity. Então, esse foi o trecho que eu destaquei, lembrando você que a gente só está fazendo um resumo do texto, tá? Então, a estabilidade, a taxa baixa de desemprego e também uma tendência ao mercado subir, que a gente estava vivendo antes lá da Covid-19, nos coloca em uma boa posição para que a gente possa dar um start na nossa atividade econômica. Então, com isso eu finalizo o resumo do texto, tá? Qual que é a minha intenção? É só situar a nossa cabeça para as questões que a gente vem a responder, beleza? Então vamos lá. Então, o que a gente tem aqui na nossa primeira questão? Ó? The main purpose of the text is to... Por que eu fiz todo aquele resumo? Porque a primeira questão, ela já cobra da gente um resumo do texto. É isso que a gente enxerga nesse comando aqui, ó. O objetivo, o propósito principal do texto é... Então, qual que é esse propósito principal do texto? Para que você responda a essa questão, você precisaria, então, compreender de forma geral o que o texto está pedindo da gente. E aí, como primeiro item, ele traz o seguinte. Opção A, share ideas on how people can cope with the challenges brought by the pandemic. Foi compartilhar ideias sobre como as pessoas podem lidar. Então, aqui o segredo está no verbo lidar, tá? Que é o verbo cope with. Como que as pessoas podem lidar com os desafios trazidos pela pandemia? Gostei desse item, esse item está bem bacana. Agora, como a gente sabe que a prova da CES Gran Rio é muito comum, né, a gente ficar com dúvida entre um ou outro item, seria legal a gente ler todas as outras opções. Opção B. Teach people how to practice social distancing while shopping at local businesses. Ensinar as pessoas como praticar o distanciamento social. Não, a gente realmente não leu sobre isso, certo? Então a gente já elimina a letra B. Então o erro está aqui, ó, em ensinar as pessoas como praticar o distanciamento social. Errado. Letra C. Encourage people to take loans in order to make donations and bring in order to make donations to brick and mortar retail stores. Encorajar as pessoas a fazer empréstimos para fazer doações realmente foi uma coisa que a gente não leu lá, né? Então, talvez o mistério do item possa estar na palavra loans, que significa empréstimos, mas realmente não foi encorajar as pessoas para isso. Eliminamos a letra C. Na letra D, let people know that health concerns are not as important as taking care of one's finances. Por acaso foi deixar com que as pessoas saibam que preocupações de saúde não são tão importantes quanto cuidar das suas finanças? Isso não foi o objetivo do texto, né? Então a gente não poderia selecionar ela mesmo. Suggest that people should engage in diversified activities instead of watching too much TV. Sugerir que as pessoas devem se engajar em atividades diversificadas ao invés de assistir muita TV. Está vendo que são opções bem, né? Então a melhor aí a gente já sabe qual que é. E aí, opa, acho que acho que travou aqui. Ué. Deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui só um instante, só para ver o que foi que aconteceu, tá? Vamos ver aqui. Eu acho que eu tive um pequeno probleminha. Opa! Vamos lá. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui em relação a isso. Pessoal, voltamos aqui à gravação. Realmente eu tive que fechar o PowerPoint e abri-lo novamente, mas agora está tudo ok. Vamos lá? Então, vamos que vamos. Let's get it done. Vamos fazer isso aqui logo. Vamos lá. Então, realmente, né, como a gente viu ali, resumindo o texto, a melhor resposta, realmente, de fato, né, é aquela que está dentro das percepções desse especialista, né? Então, a melhor resposta que a gente viu aí realmente foi a letra A, que é compartilhar as ideias sobre como as pessoas podem lidar com os desafios trazidos pela pandemia. E aí eu repito para vocês que o mais importante aqui estava na palavra cope with,
significa lidar, tá? Então, esse aí que era o trecho mais importante e que nos guiou até essa resposta, beleza? Vamos lá para a próxima questão, então. Na questão 12, a gente traz o seguinte, ó, the expression it's no secret significa o quê? Então, aqui nós estamos diante de uma questão de interpretação de texto, tá? Então, você tem que ler esse trecho aqui, ó, lá do texto, para poder saber o que significa o it's no secret, tá? As we practice social distancing and businesses struggle to adapt, it's no secret the unique challenges of COVID-19 are profoundly shaping our economic climate. O que significa o it's no secret? Então, aqui, ó, significa não é segredo que. Qual é a sua interpretação deste trecho, né? Não é segredo que. Se não é segredo, o que você compreende? Opção A, it's common knowledge, é de conhecimento comum? Opção B, nunca foi dito anteriormente? Não é segredo, é uma coisa que nunca foi dita anteriormente? Não. Opção C, é parcialmente verdadeira? Também não. É uma má ideia? Também não. It's an important revelation. É uma revelação importante. Então, a gente vê que não é nenhuma dessas opções, né, entre D e E, e a gente tendo, então, como melhor resposta aí, a letra A, porque a gente está diante de uma questão de interpretação de texto, onde super simples, né? It's no secret. Não é segredo. Se não é segredo, é porque é de conhecimento comum, né? Então, todos sabem. Então, questão de interpretação, realmente, resposta letra A. Questão 13. In the first paragraph, the word uncertain in the fragment, in this uncertain time, is formed with the prefix un. A pair of words formed with prefixes that convey the same meaning is. Vamos lá. Ótima questão. Aqui a gente está diante de uma questão de misturada de gramática e vocabulário, que é o processo de formação de palavras, tá? Então ele quer saber o seguinte, diante dessa palavra aqui, ó, uncertain, tá? A palavra uncertain, formada pelo prefixo un, que é um prefixo de negação, tá? É isso que ele estava dizendo para você. Aonde que a gente encontra esses prefixos de negação nesses itens aqui embaixo? Então, aqui a gente tem uma mistura, né? É uma palavra, é uma questão que ela é de gramática e de vocabulário. E aí, o que eu trouxe para você? Eu te trouxe aqui o seguinte. Esses são os prefixos de negação que a gente tem que saber, que é o anti, o this, in, am, il, an, and none. São prefixos, né? Eles se juntam a um radical para poder passar uma ideia de negação. Então, quando você tem a palavra certain aqui, ó, o radical é certain, e o prefixo un. Então, quando você junta, incerto, prefixo de negação. Aonde que a gente encontra nas outras palavras? Opção A, doubtful, joblessness. Aqui nós temos um sufixo, que é ful, se juntando a um radical. Então, de cara, já eliminamos a letra A, porque ele quer saber um prefixo de negação. E aqui o ful, ele está formando um adjetivo ainda. Tá? Então, eliminamos a letra A. Você também poderia fazer isso no NUS, joblessness, porque o NUS ele forma substantivo, é um sufixo formando substantivo. Então, eliminamos a letra A e a letra B, porque aqui na letra B a gente não tem prefixos. Tá? Na letra C, nós temos as palavras impossible and discourage. São um par de palavras aí, né? Nesse par de palavras, nós possuímos prefixos de negação. Eu trouxe ele para vocês aqui, ó. Impossible, tá? E discourage. Qual que é a regra? Eles se juntam ao radical para produzir um significado, né? Então você tem aqui o radical possible, possível, impossible, impossível, prefixo de negação. Courage, coragem, discourage, não encorajar, né? Seria isso mais ou menos, mas no inglês faz esse sentido. Obviamente nós temos aqui, então, essa sendo a resposta. Então, resposta letra C. Beleza? Formou aí, ó, prefixos que se juntaram a radicais para poder ter esse significado de negação, tá bom? Vamos lá. A quarta questão traz o seguinte. No terceiro parágrafo, o pronome it, a quem que ele se refere? É um dos itens mais comuns que a gente tem na prova de inglês aí, né? E aí, para respondê-lo, a gente precisa ler esse trecho, ó. These everyday purchases put money back into the economy and prevent it from dipping further into a recession.
Então, a gente tem que ler isso daqui, tá? E descobrir a quem que o pronome it se refere. Essas compras cotidianas colocam o dinheiro de volta na economia para preveni-la de afundar mais ainda em uma recessão. Prevenir quem? Colocam o dinheiro de volta na economia para preveni-la de afundar mais ainda numa profunda recessão. Então, você tem que fazer a interpretação aqui desse ETA, a quem que ele está se referindo. E a gente já está vendo que é prevenir a economia. Então, aqui, a resposta dessa questão 14 vai ser a letra D, realmente se referindo à economia. Aqui nós temos uma questão de interpretação de texto, também de gramática, né? Porque é o pronome, o object pronoun, se referindo a um nome que já foi dito anteriormente. Beleza? Então ficou bem tranquilo aí, ótimo. E por último, a última questão, nós temos isso aqui, ó. No quarto parágrafo, o verbo cut, o que ele indica? E aí, para responder essa questão, a gente tem que ler a frase, tá? A frase referência é essa, ó. Em março, the Federal Reserve cut rates drastically to boost economic activity and make borrowing more affordable. É uma questão de tempo verbal, aqui é uma questão de gramática. E aí eu vou desenvolver a linha de raciocínio da seguinte maneira. O verbo cut, ele é um verbo irregular, tá? Uniforme significa dizer que a sua conjugação ela é assim, ó, to cut, no infinitivo, cut no passado e cut no passado particípio. Então ele não muda, ele é sempre esse aqui, ó. Ele é sempre cut. Como você sabe quando ele está no presente e quando está no passado? Quando você tem the Federal Reserve, a Reserva Federal. Seria it. Se fosse um presente simples, aqui teria um S. Então, the Federal Reserve cuts. Como não tem esse S, a gente sabe que ele é passado, porque o verbo no passado, no inglês, ele não flexiona. Então, aqui você tem um simple past. Com isso, nós matamos a questão. Tá? Por que nós matamos a questão? Porque ele está perguntando para você o que é o passado simples. E a gente compreende que o passado ele indica uma ação concluída lá atrás. O simple past ele indica isso. E aí você vai ter que encontrar o item que diz isso. Tá? Então, vamos ver. Uma ação habitual que foi desenvolvida repetidamente. Está errado? Porque não é repetidamente. Ela é uma ação que aconteceu uma vez no passado. Ela é uma ação concluída. Então, não podemos marcar a letra A. Letra B, é uma ação futura? Já está errado, tá? Porque isso aqui é passado. Então, você já pode cortar a letra B. É uma ação prometida a ser desenvolvida, né, para desafios econômicos? Também não é para ser desenvolvida, que já foi desenvolvida. Então, a gente corta, assim, a letra C também. Opção D, one-time action. É uma ação de uma vez que aconteceu lá no passado? Sim, é isso. Com isso, a gente marca a letra D como resposta e finaliza isso daí, essa questão 15. Então, a gente viu que foi bem objetiva, tá? Ela foi tempo verbal aqui. O nível de dificuldade dessas questões, né, e da prova, eu vou selecionar para vocês aqui como sendo uma prova de nível médio só por conta de cobrar tempo verbal, né, de cobrar uma interpretação um pouco menos superficial, igual foi na prova de escriturário, mas não deixou de ser moleza, mamão com açúcar, tá bom? Comentário final, foi leitura em nível intermediário, realmente, nível médio, a interpretação levemente aprofundada, foi por isso que eu coloquei esse nível nela, e realmente um conteúdo que é oferecido lá no terceiro ano, tá? Você precisava de uma seleção vocabular e uma intimidade com a leitura para poder fazer o resumo, tá certo? Então é isso. Você me encontra lá no Instagram como sendo Thiago de Melo TFM, tá? Eu ministro aulas de inglês, conversação, interpretação e proficiência linguística. Um forte abraço e bons estudos aí para vocês. Até!